Sim. Exatamente, eu também tô contigo nessa. Falar mais, assim. Deixa eu tentar pensar como eu entendi, né? Porque eu não acho que essa natureza crua do trauma seja algo que se situe num campo possível de acesso, Exatamente, sabe? Assim, exatamente. então eu acho que essa natureza crua do trauma, que diz respeito a uma experiência que fura a lógica associativa, eu consigo entender, mas é que eu acho que não tem um... Por exemplo, acho que é um pouco isso, assim, acho que a cena não existe, assim, né? Perfeito. Aí que tá, aí que é o delicado da coisa, né? Perfeito. No sentido freudiano, pensando bem no sentido freudiano inicial, tá? Não é que não exista um abuso sexual, mas eu acho que é um pouco do que tu falou, né? Assim, o que se faz desse abuso, por exemplo, acho que o que mais fica fácil pra mim, pelo menos, entender é quando se fala de abuso sexual na infância, né? Às vezes, essa criança foi abusada sexualmente. E aí se cria, óbvio, com toda a razão do mundo, se cria um alarde, fica uma coisa gigante, e às vezes a gente nem sabe o que foi feito daquilo, assim, Sim. sabe? Sim. No sentido de como vai ser a leitura do sujeito, ou o que vai Mesmo ser porque feito sempre vai ser a posteriori. Sim, então foi por isso que eu fiquei pensando assim, dessa natureza crua do trauma, né? Eu não sei se tu tá falando dessa cena que de fato pode ter ocorrido. Sim. Ou se a gente tá falando de uma leitura traumática por Freud, sabe? Mas eu acho que eu posso estar fazendo confusão também, né? Não sei, se a Olivia mas quiser. Você me quis entender. Perfeito, obrigado. Posso falar? Claro. Desculpa, gente. Não, eu tô pensando mais numa sintomatologia clínica mesmo, sabe? Assim, de como que ocorre durante os relatos, durante os atendimentos, às vezes principalmente de crianças que foram abusadas, uma desorganização absurda, um certo deslocamento da cena, uma desrealização, assim. Então, é mais nesse sentido, assim, não na teoria do trauma do Freud, lá, dos dois tempos e tal, sabe? Pensando mais, tipo, clinicamente, assim, nas manifestações clínicas de um relato de uma cena, de uma violência sexual, algo nesse sentido. Esse tipo de desorganização psíquica, que às vezes o sujeito ele não consegue também encarnar a narrativa daquilo que ele está dizendo, sabe? É mais por aí, assim, saindo dessa metapsicologia mesmo. Mas eu boto fé que ficou meio confuso. Foi só esse comentário, assim, porque é um ponto que me incomoda muito. Eu entendo que não foi posicionamento seu de maneira alguma, assim, mas por muitas vezes também os analistas, né, fazem esse movimento contrário de jogar tudo nesse campo da fantasia e tal, e desmentir, né, tipo, a vivência ali traumática. Sim, não, isso aí é absurdo também. Isso aí também não deveria existir, não é nem que não existe, não deveria existir. Porque também não cabe da mesma maneira. Você desmentir ou você afirmar, não cabe da mesma forma. Essa que é a questão. Pode falar, Stona. Eu acho que o doido da questão, pelo menos para algumas psicanálises, é que não, de fato, e é que a gente já está falando, né, para não dar uma de mansplaining, mas é que de fato isso não precisava ter acontecido, não precisa ser um abuso sexual, né, para ver esse traumático. Então acho que isso é uma coisa que a psicanálise acrescenta. Mas acho que, Olivia, agora eu entendi, muito obrigado por ter conseguido falar um pouco mais também, para a gente também escutar, né, acho que isso é legal. Mas acho que isso antecipa uma pergunta que eu até tenho, assim, que acho que talvez possa vincular um pouco esse tópico, não sei se a gente pode, se eu posso fazer, acho que pode ser legal, e depois a gente passa pro Arthur também. Mas assim, né, e quando, eu acho que essa coisa da Olivia ter falado me ajudou melhor ainda a entender, que também é uma questão minha, né, assim, quando de fato, né, acho que uma das perguntas que eu anotei, assim, né, quando de fato existe uma realidade que é produtora de um trauma. Sim. Assim, né, no sentido de que, sei lá, vamos pensar no tema maior, assim, sei lá, a gente não pode desmentir uma estrutura de violência que, de alguma maneira, permeia experiências do feminino. Sim. Tô falando bem genericamente. Sim. Ou a gente pode, por exemplo, a gente não vai desmentir o racismo. Acho que é um nível mais radical ainda da discussão, no sentido, né? Então, assim, quando essa realidade, de alguma maneira, já é quase pré-fabricadora de uma estrutura de situações traumáticas, né? Assim, é meio que o berço simbólico que o sujeito vai se inserir, ele já é produtor de violência. Acho que pode ter uma diferença de violência e trauma também, que eu acho que pode ser interessante, assim, né? Então eu acho que fiquei pensando o que tu imagina, ou o que tu lê, ou o que tu pode nos ajudar a pensar quando de fato há algo inegável aí. Claro, né? Tipo assim, não é, por exemplo, não é todas as pessoas LGBTQIA+, que vão se ler a partir de uma experiência de violência
de LGBTQIA-fobia. Sim. Mas é inevitável que elas vão estar se constituindo dentro de uma estrutura cis-heteronormativa. Sim. Então, assim, às vezes elas podem nem se dar conta, de alguma maneira, de que tem um sofrimento ali que permeia essa estrutura social, digamos assim. Então, como é que tu tem entendido essa separação, talvez, né? Se é que há, não sei se há. Sim. Mas entre essa realidade psíquica, né? Desse mais comum, assim, né? Do singular, do que é feito disso, acho que isso é mais um campo comum pra gente, mas de quando há de fato, né? Uma estrutura que nisso, né? Que o Olivia fala, talvez, que é meio inegável. Sim. Não sei se... Não, ficou totalmente... Inclusive é meio aquilo que a gente já havia conversado uma vez, que tu me perguntaste exatamente isso, lembra? Eu posso responder já, mas eu acho que é melhor o Arthur falar antes. Por favor, Arthur, fica. Tá um pouquinho baixo. Agora. Oi, estão me ouvindo? Uhum. Não, eu só queria fazer um comentário sobre, tipo... eu entendi todo o pensamento que a gente tá fazendo em relação, tipo, à aula, tal, que a gente tá construindo. E aí achei importante a contribuição que a Olivia trouxe, tal, só pra pensar esse outro aspecto que não é diretamente o que a gente tá pensando quando a gente tá falando das fantasias sobre abuso das histéricas, tal, que é uma coisa que foi importante pra gênese da psicanálise. Eu entendi, Olivia, o que você falou aqui sobre, tipo, você estava localizando o trauma e a fantasia em lugares diferentes, né? Da teoria, momentos diferentes e tal. Mas eu só queria comentar sobre essa última parte que você falou aqui, que, tipo, sobre o abuso não ser um investimento amoroso, mesmo que a narrativa seja essa e tal. Acho que foi a Olivia que falou. Ah, sim, então. Peraí. Assim, tipo, que você falou pra evitar cair no lugar do desmentido. Foi a Lívia também. Sim. Sei lá, o que eu queria comentar é que, tipo assim, eu acho que tem um aspecto da psicanálise que eu acho bem interessante, que é esse de tipo, poder devolver a autonomia pra pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa ela já não se coloca num lugar de vítima, numa narrativa, seja ela traumática ou não, tipo, sei lá, ter esse potencial de operar com isso, né? Não sei se tá muito claro, assim. Sim. Eu pensei em várias coisas, mas, sei lá, acho que também ficar desdobrando muito, a gente vai perder muito tempo, mas eu só queria comentar isso. Eu acho que isso tipo, em relação a outras estruturas de opressão também. Perfeito. Porque mesmo que todo mundo esteja inserido em algum nível de, tipo, na estrutura de opressão, tipo, exatamente onde que a pessoa se vê, tipo, como que ela se... Perfeito. Que narrativa que ela faz disso pra tipo... É isso que... A gente vai precisar usar isso pra poder, sei lá, pensar com a pessoa outras possibilidades, assim, sei lá. Perfeito. Só isso. Obrigada, inclusive. Vou pegar, inclusive, esse último aspecto que o Arthur trouxe para responder o que o Stona perguntou. Eu vou falar de um lugar, que é o único lugar que eu sei que é o meu lugar da clínica, né, de como eu funciono clinicamente e de tudo, obviamente, que eu entendo a partir do que foi construído na própria psicanálise. Eu não sei se eu falei para vocês, mas a minha linha, inclusive, dentro da própria psicanálise é freudiana, né? O Stona já sabia, mas acho que vocês ainda não. Mas iriam perceber em algum momento, porque eu falo muito bem do Freud. Mas isso, no final das contas, é fundamental para mim, porque é uma resposta, para mim, muito óbvia, que é exatamente tudo isso que a gente vem construindo, inclusive desde o início. Ainda que determinadas estruturas de fato existam, isso é inegável de um ponto de vista objetivo, lógico, né? A gente não pode, né? Exatamente isso como tu falaste, Stona. Essas principais estruturas, inclusive de violência, etc., a gente não tem como negar que existam. A grande questão é como é que o sujeito lê isso. Por isso que a fala do Arthur foi tão fundamental para justamente encadear esse pensamento. Como é que o sujeito lida com isso? Como é que ele introjetou isso? Como é que ele organiza isso psicicamente? Qual é a grande... E para mim, isso particularmente para mim, vocês não precisam concordar, por óbvio. Todo mundo pode ter o seu pensamento aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas por que isso para mim é fundamental? Porque nem é a noção de autonomia, né, de devolver para o sujeito, na minha leitura, de devolver para o sujeito a autonomia da própria vida, mas de responsabilidade psíquica.
de saber que é um sujeito ali que ele precisa ser implicado nos próprios processos, inclusive processos estruturantes de violência, ou inclusive em processos traumáticos que sejam, mas no próprio processo da própria vida dele e da realidade como ela se apresenta para ele. O que ele vai fazer com isso? Essa é a maneira como eu sigo na clínica, é a única maneira para mim que eu acredito de fato que dê para funcionar para mim dentro da clínica. Eu nunca vou atravessar o meu paciente e apressar determinadas questões e discursos porque elas são óbvias de um ponto de vista de um corpo social. Porque elas são estruturantes de um ponto de vista do campo social. Eu sei que talvez a maioria de vocês, ou eu sei que o próprio Stoner por vezes não concorda com essa minha leitura, mas é a minha leitura. É a maneira como eu trabalho clinicamente. E para mim é a única maneira possível para que eu não caia também num outro posicionamento de, justamente por acreditar que eu estou levando a que ele consiga tirar as tipóias dos olhos, a enxergar de fato toda a realidade que já é óbvia, estruturante da nossa vida como um todo, para que eu não caia também num outro ponto em que eu o leve a encarar coisas que talvez ele não tenha, por vezes, nem condições, ou nem tenha entendido psiquicamente dessa maneira. E quando eu tô falando entendido, não é de um ponto de vista óbvio, lógico, não é isso. Não é do discurso racional consciente. Mas que ele não tenha, de fato, introjetado isso. Então, essa é a maneira como eu leio. Pode falar, Stoner. Não, e acho que talvez nem queira, né? Talvez, acho que, de um ponto de vista, às vezes, de uma certa posição mais contemporânea, talvez, a gente também suporta pouco que o paciente não queira, né? Tipo assim, mas como assim tu não quer te ver com Exatamente. Isso? Como assim tu não... Como assim? Sabe, vou dar um exemplo clínico, assim, eu não sei se eu já trouxe, porque a gente tem vários outros grupos com um grupo maior, né? Mas eu tenho uma paciente que ela é, assim, isso tem uma importância no que eu vou dizer, tá? Ela é muito famosa a nível de militância no Brasil. E ela, assim, tem um campo gigante, assim, de atuação transfeminista. E uma das coisas que foi muito interessante também, de uma certa maneira, para mim foi difícil de lidar, é que ela não se permitia se dar conta que, só pelo fato dela ser uma pessoa transfeminista, não livrava ela de estar permeada nessas estruturas todas de opressão. Então, assim, não é só pelo fato dela estar ali militando, sendo ativista, né, que ela ia conseguir estar completamente lesa ou completamente não afetada por aquilo. Perfeito. Né? E, assim, das coisas que ela me dizia, por exemplo, assim, que ela tinha um companheiro na época e tal, e ela dizia assim, eu comprava a meia dele, eu limpava a roupa dele, eu servia, fazia o almoço, né, e ele pagava as contas. E tipo assim, só que daí, assim, era uma coisa muito marcada por uma certa submissão, se a gente for pensar por um certo ponto de vista, né, ativista, né? Sim. Tipo assim, mas ela não via isso, ela dizia, não, mas é porque eu sou transfeminista. Uhum. Então assim, então assim, acho que tem um pouco dessa lógica, né, que às vezes você coloca de tipo assim, não é só porque a gente de alguma maneira também, né, tem um discurso às vezes muito marcado por uma certa força de transformação social que o nosso paciente também vai estar preparado para esse furor, não seria por antes, nós talvez militantes até. E eu sou totalmente bicho ativista, psicanalista adjetivado, tá? Então eu sei que eu posso estar falando um tiro no meu pé, mas eu acho que isso é muito difícil pra gente conseguir lidar com o fato de que o paciente não quer isso, né? Sim. Não tá preparado pra isso, né? E aí o que a gente faz, né? Como assim você não vai... A gente obriga, né? Não, tu vai ter que escutar dessa maneira, né? Eu acho que isso de alguma maneira é uma coisa muito contemporânea da clínica, né? Eu acredito que, pelo menos do grupo da supervisão daqui, assim, a gente tem visto o quanto isso também aparece, assim. Então acho que é uma questão que pode ser muito... Acho que é legal esse contraponto de uma questão muito estrutural da psicanálise para uma questão que tá aqui, assim, né? Tipo, tá na nossa escuta hoje, né? Então acho que essas questões, elas são bem importantes, assim, né? De estar... acho que o mais legal desse movimento de voltar para o Freud sempre é de pensar, assim, um pouco, né? Foi a primeira coisa que eu notei, assim, na tua fala, né? O que do nosso tempo é preciso de uma escuta, né? Já que a gente está falando, né, de que de alguma maneira esse movimento de poder escutar coisas no seu tempo, acho que é meio que é quase que um movimento metodológico da gente, né? Uhum. Eu acho que a pergunta se recoloca, né? O que de hoje a gente não está escutando, né? Perfeito. Eu acho que muito é esses atravessamentos, assim, né? De quais os limites de ação do analista também, né? Não sei, fiquei viajando aqui, mas vou voltar para ti. Não, imagina. E, enfim, eu não sei se tem muitos lacanianos aí, mas o analista também é furado, tá? O analista, ele não tem todo esse saber, aí é o único saber que importa, ele tem que fazer com que o paciente acesse. Não, gente, imagina, pare com isso.
Isso é completamente narcísico, inclusive, de você acreditar que só o seu discurso é o que tem que, de fato, reverberar ali naquela posição, né? E aí, voltando aqui pro Freud, né? O Freud rompeu com isso. Eu sempre dou um exemplo, inclusive, em sala de aula, que é bem interessante, que uma vez eu fui pro médico, e aí, enfim, médico, não sei se tem médicos aqui, mas esse médico funcionava dessa maneira. Cheguei lá, o cara nem olhou na minha cara. Tipo, ele nem olhou, ele tava com a cabeça baixa, anotando, e continuou com a cabeça baixa, anotando. Aí eu cheguei lá, dei boa tarde e tal, enfim. E aí, do nada, ele falou, olha, vai ali pra trás e tira a roupa. Aí eu falei, não. Foi a primeira vez que ele levantou a cabeça pra olhar pra mim. Foi a primeira vez. Eu falei, não, você não me deu nem boa tarde, você nem falou comigo, nem olhou no meu olho. Que negócio é esse já mandando tirar a roupa? Não me pagou nem um sorvete na Caidu. Mentira. Mas enfim, que negócio é esse? Não vou. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Olá, meu nome é Jéssica, não sei o quê. E aí, utilizando esse exemplo, eu falo em sala de aula, cara, eu tive justamente o cara que rompeu com toda essa tradição médica e que pagou um preço altíssimo, inclusive, por isso, porque não se submeteu a esse discurso preponderante da medicina no campo social. Peguem lá logo no início da aula, né? Ele não precisava fazer isso, fez para sustentar um desejo, ponto, né? E como assim eu vou simplesmente me submeter a isso? E mais, e como assim eu vou, ou na minha própria prática clínica, funcionar da mesma maneira, só que às avessas? Acreditando que só eu detenho o saber e que eu preciso fazer com que o paciente acesse aquele saber que só eu detenho, porque, enfim, eu sou clínica, eu tenho não sei quantos anos, eu tenho doutorado, enfim, isso não existe. Nesse sentido, eu concordo totalmente, inclusive, com o Arthur, de devolver isso para o próprio paciente, porque isso já foi devolvido há séculos, inclusive com a própria criação da psicanálise. A construção é dele, desculpa, eu sei que isso é insuportável por vezes pela nossa própria gênese narcísica, mas a construção é dele. Por vezes não há nada que você possa fazer, ainda que você queira muito. Eu sei que é insuportável isso, mas é a realidade. E aí a gente vai ter que ver como é que a gente vai conseguir lidar com ela no final das contas. E aí, dando segmento aqui, a gente estava ainda em textos, em momentos pré-psicanalíticos, né? Quando eu digo pré-psicanalíticos, porque a instituição, inclusive, da psicanálise se deu a partir do momento que o Freud vai lá e consegue construir determinados arcabouços conceituais fundamentais, que é quando ele publica a interpretação dos sonhos, né? Então, a própria introdução no campo ali da psicanálise, da interpretação dos sonhos, ela é fundamental porque, como o próprio Freud vai dizer, né, ela contém a mais valiosa das contribuições e das descobertas que o homem já teve na vida dele, e que uma compreensão teórica dessa magnitude só se dá uma única vez na vida de um homem, né? E a gente vai perceber que a interpretação dos sonhos ela é tão fundamental, de fato, que posteriormente em textos já de uma segunda tópica, lembre que o nosso módulo aqui é da primeira tópica da psicanálise, né? Então são os textos do Freud, a construção freudiana que vai até 1920, né? Nem chega necessariamente em 1920, porque em 20 já teve a virada de chave, com a publicação do Além do Princípio do Prazer. Mas são os textos e as construções do Freud que vão até esse momento dessa primeira tópica. E você vai ver que a própria interpretação dos sonhos, que foi lançada em 1899, mas o Freud pediu para colocar lá em 1900, ela é tão fundamental, de fato, na construção da psicanálise, que em textos já de uma segunda tópica, ela aparece, de alguma maneira, sendo retomada, né? A própria maneira como o Freud vai construindo todo o saber dele dentro da interpretação dos sonhos é tão importante que determinados assuntos, determinados conceitos, determinadas teorias que ele já abordou na interpretação dos sonhos vão ser retomadas posteriormente. É por isso que ele não entende no primeiro momento, ele recebe esse baque de como é que ele não entende no primeiro momento, de como é que as pessoas não receberam a interpretação dos sonhos como elas deveriam receber na cabeça dele. O Freud, quando ele publica, e por isso mesmo que ele pede para o editor dele colocar 1900, porque ele queria que ela iniciasse juntamente com o século que estava se anunciando, é porque ele acreditava, e ele tinha razão para isso, de que essa configuração inteira ali da interpretação dos sonhos, ela iria trazer uma nova ciência para o campo social, para o corpo social, para as áreas, inclusive, científicas de modo geral. O Freud, ele conseguiu, nesse primeiro momento, entender que ele havia criado algo novo e que até então não existia. E criou de fato, né? Muito embora não tenha sido recebido dessa maneira, mas ele criou de fato. Então, ele não consegue compreender como é que as pessoas não deram a devida importância para a interpretação dos sonhos. E sendo que depois ele vai ter textos que, enfim, pra gente são importantes, né, na própria construção da psicanálise,
mas que para ele não tinha tanta importância assim e foram muito mais bem recebidos do que a própria interpretação dos sonhos. Que ele acreditava que seria o grande boom que o faria ser completamente conhecido no mundo inteiro, a psicanálise conhecida no mundo inteiro como uma nova ciência, seria muito bem recebida, inclusive em detrimento disso. Qual é o primeiro aspecto que a gente tem que entender aqui? Por que a interpretação dos sonhos ela é muito importante? Eu imagino que você já tenha discutido isso com o próprio Hernani, dessa construção, dessa modificação de um saber cartesiano, né? Eu acredito que vocês tenham tocado de alguma maneira nisso, em que a gente tinha uma regra muito bem instaurada, né? Uma regra cartesiana, uma lei praticamente muito bem instaurada, de que a razão ela impera. E o Freud vem na contramão, inclusive com a própria construção da interpretação dos sonhos, para dizer o contrário, que a razão ela é simplesmente um substrato ali, né? Alguma coisa que resta, que sobra de toda uma construção maior, que é a construção inconsciente. Então, a gente tinha uma regra muito bem estabelecida no campo social. A gente tinha um entendimento de que, e por isso que era muito bem utilizado, inclusive, essa questão dessa concepção da razão como um grande imperativo nesse questionamento aí humano, né? E vem o Freud e rompe com toda essa tradição cartesiana. E rompe com toda essa tradição, inclusive, positivista, por vezes, em que você acredita, de fato, que você só pode levar em consideração questões que sejam emergidas a partir da consciência, da razão, que tudo que fuja a isso é completamente, enfim, periférico, que a gente não tem nem condições de levar em consideração de fato, porque não estava ali sob os auspícios da razão do sujeito. E toda essa construção ela é fundamental, de fato, porque vocês vão entender depois como é que determinados autores, e eu sei que tem um autor que vocês vão estudar muito aqui, que vocês devem gostar muito, que é o Foucault, ele faz um trabalho primoroso de como é que ele consegue mostrar que justamente a partir desse imperativo da razão, a gente teve atrocidades sendo cometidas com sujeitos que eram considerados como irracionais. Peguem lá, por exemplo, a história da loucura, e vocês vão ver toda a construção que o Foucault faz dentro da história da loucura, de mostrar a figura desse tomado louco e como é que a gente funcionava frente a isso, né, justamente por acreditar que não se sentia da maneira como deveria se sentir, não era tão humano da maneira como deveria ser, simplesmente porque aparentemente não estava no domínio completo das próprias faculdades mentais a partir da razão. Então, no discurso de que é um sujeito que não consegue dar conta da própria capacidade racional, que não tem condições de lidar com isso de maneira direta, para um discurso em que você pode fazer qualquer coisa com esse sujeito porque ele não funciona, não vive da mesma maneira como todos aqueles que funcionam simplesmente através do imperativo racional. E aí, dentro dessa construção, a gente tem uma figura, nessa discussão como um todo, a gente tem uma figura fundamental, que é o Freud. O Freud, quando ele lança a interpretação dos sonhos, ele vem romper exatamente com esse panorama normalizador, normalizante, em que só se é humano se é completamente racional, se consegue atuar frente às suas próprias faculdades mentais, porque o Freud vai mostrar que a linha é muito tênue dessa normalidade. Então, como assim tu estás criticando o João, porque supostamente o João ele é um irracional, ele não tem plena condições das suas faculdades mentais, né? Ele não tem razão completamente, mas tu funcionas da mesma maneira, ainda que quando tu estás sonhando, ou quando tu estás pulsando ali algumas questões, ainda que tu queiras reprimi-las, mas o próprio movimento, ele é similar. Então, como é que tu te achas muito maior do que aquele que tu supostamente dizes que não é tão humano como tu és? A gente vai ver, para quem gosta dessa discussão, né, pela própria história da psicopatologia, como é que esse sujeito ele foi, de fato, enclausurado. E como é que tem um cara que vem para retirá-lo desse enclausuramento mais uma vez. Ele já havia feito isso uma vez, ele vai fazer novamente, com esse rompimento dessa noção de normalidade aqui muito bem instaurada, né? Então Freud vem dizer o seguinte, olha só, aquilo tudo que a gente não suporta à luz do dia, na claridade, na área racional, consciente, e que a gente rechaça, que a gente humilha, né, que a gente coloca ali à margem da sociedade, isso também faz parte da gente. Isso também somos nós. Nós não somos esse substrato total da razão. A razão ela é periférica. A consciência é um efeito do inconsciente. Não é o contrário. A gente não tem que renegar aquilo que a gente não consegue controlar através da razão. Pelo contrário, aquilo define o que a gente é enquanto sujeito.
E com essa aproximação, inclusive, o Freud ele rompe com todos esses panoramas normalizadores da sociedade. Quem é o louco e quem é o normal? Como é que a gente consegue, de fato, isso é importante para vocês, tá? Futuramente, inclusive. Porque isso também entra em discussão da própria... Depois a gente vai fazer isso mais quando a gente for tocar lá, né, nos 3 ensaios. Mas isso também entra em discussão com a própria noção da sexualidade. Qual é a sexualidade que é anormal, de fato? Né? Não anormal, mas anormal, de fato. Qual é a sexualidade que é a única que pode existir, de fato? O Freud também rompe com essa tradição. Eu sei que... Não sei se são vocês que vão ter... Eles que vão ter... o professor que é o Lucas... Acho que é Buchmann. Esqueci agora sobre o sobrenome dele. Que ele é autor daquele livro das... Isso, exatamente. Eles vão ter? Ah, tá. Porque ele... Ah, tá. Perfeito. Porque eu lembrei do livro dele agora, em que ele faz, né, um histórico, ele visita o histórico da própria psicanálise em relação à homossexualidade, por exemplo. Né, que é uma história muito turva dentro da psicanálise. E olha que interessante isso, né? Muitas pessoas se esquecem que o Freud militou a favor, inclusive. Como assim, Jéssica, ele militou a favor? A Anna Freud, o Ernest Jones, eles não queriam que homossexuais pudessem ser analistas. Isso é uma realidade factual. A Anna Freud, inclusive, homossexual ela mesma, tá? Claro que isso não era muito, assim, fácil para ela lidar ali naquele momento. Ela, enfim, lidava das maneiras possíveis, inclusive o Freud, tá? Mas o Freud, ele foi o cara que disse, não, olha só, isso que vocês estão querendo aqui apregoar, vocês estão querendo instituir, isso está completamente equivocado. Aquela carta belíssima que ele manda, né, pra mãe que tá preocupada com a homossexualidade do filho também, você já consegue ver o próprio posicionamento freudiano em relação a tudo isso, porque para ele não se trata de uma questão pejorativa, degradante. Ele diz isso, inclusive, na carta para a mãe, que é um curso de desejo como qualquer outro, e o é de fato. As pessoas esquecem, inclusive, desse outro lado do Freud. Mas quando todo mundo estava virando as costas, ele foi o único que se posicionou, dizendo o seguinte, não, vocês não podem proibir a presença de homossexuais como analistas, como pacientes, por vezes, inclusive. Isso até pouco tempo estava na IPA, a Internacional de Psicanálise. Até pouquíssimo tempo, inclusive. O livro do Lucas ele é muito bom. Ele mostra tudo isso. O do Marco Antônio Coutinho Jorge. E com quem foi que ele escreveu? Ele escreveu Marco Antônio Coutinho Jorge e Antônio Quinet. Também é muito bom, que é homossexualidade. Né, que eles vão tocando em vários outros assuntos e contam um pouco também dessa história, sobretudo em relação à IPA. O quanto que era complicado, inclusive, esse movimento. E o Freud estava ali fazendo frente a tudo isso, desde o início. Então, desde o momento em que as histéricas eram consideradas como loucas, que estavam falseando, que queriam fugir ali dos seus deveres matrimoniais, desde o momento em que o louco ele era rechaçado porque não era nem sujeito, porque não tinha plena noção das suas próprias faculdades mentais, e num âmbito mais da sexualidade propriamente dito, o Freud também fez frente quando ele escreve, por exemplo, os 3 ensaios. Eu sei que é um texto muito complicado por vezes, sobretudo em determinadas leituras, porque ele tem concepções, sobretudo hoje em dia, né, que são um pouco contraditórias, etc. Mas é um texto importante para mostrar esse movimento, inclusive, de retirar uma suposta normalidade da própria sexualidade. Os 3 ensaios é fundamental para isso, porque o Freud vai pegar autores que já vinham com uma discussão normalizadora, inclusive, enfim, historicamente instituindo como se fossem doenças mentais, transtornos, né? Peguem lá o Krafft-Ebing com Psicopatia Sexualis, né? O livro dele. Peguem, eu acho que eu não coloquei isso na apostila mesmo porque não, enfim, é só uma citação. Mas peguem lá essa discussão e vejam o que o Freud vai fazer em relação a isso. Vejam o que o Freud vai colocar, né? Como é que ele vai se colocar à frente de tudo isso, questionando esses lugares, inclusive normalizadores. Então isso por vezes é esquecido na própria história da psicanálise, porque eles estão preocupados muito em, enfim, no final das contas, falar dos fatos que o Freud nunca curou um paciente, que o Freud tratava de maneira errada determinados pacientes e tal, e perdem aspectos fundamentais da própria história, inclusive em relação à psicanálise, em relação a tudo isso, né? E aí, dentro da interpretação dos sonhos, o Freud vai demonstrar aspectos fundamentais. Primeiro de tudo, Jéssica,
Por que ele escreveu a interpretação dos sonhos? É só porque ele queria que a psicanálise se transformasse numa nova ciência? Mas como é que ele saberia que com aquele livro, ele iria conseguir transformar de fato a psicanálise numa nova ciência? Não. Ele escreveu a interpretação dos sonhos porque ele começou a perceber que no material onírico havia ali muito material clínico para que pudesse ser trabalhado, para que pudesse ser analisado, né? E mais do que isso, ele começa a perceber de um ponto de vista, inclusive, pessoal, de que maneira isso se aproxima. Então, Freud, ele perdeu o pai em 1896 e, com isso, ele começou a ter diversos sonhos em relação, inclusive, à própria relação com o pai, coisas que iam se presentificando ali, que ele ficava assustado, né? Então, ele matava o pai nos sonhos para ficar com a própria mãe, etc. E ele, assim, obviamente não achava que isso era à toa, né? Obviamente não acreditava que isso estava sendo jogado ali de qualquer maneira. Ele acreditava, mesmo porque ele tinha o hábito de escrever os sonhos dele, né? Para depois analisar, porque ele já sabia que ali tinham materiais importantes para a própria análise dele. Tanto que a própria interpretação dos sonhos, ela tem 223 sonhos analisados. Dos 223, 47 são do próprio Freud, né? Então ele mesmo se colocou ali na roda para discutir essa questão. E percebendo isso, algo que se presentificava na própria vida dele, ele começa a relacionar com o que ele escutava das pacientes e com o que ele conseguia ver no dia a dia dele. Então, por exemplo, ele via de que maneira as pessoas se sentiam, né, assistindo, por exemplo, uma peça do Sófocles. As pessoas iam ao teatro, né, viam lá Édipo Rei e tinham reações frente àquela peça. E ele começava a achar aquilo ali interessante. Mas por que nessa cena especificamente, quando o ator fala essa fala aqui, toca nesse ponto aqui, você tem determinada atitude em detrimento de outra? O que é isso? Ele foi pegando tudo isso, foi colocando tudo isso enquanto material clínico de fato. E aí ele vai tocar em pontos fundamentais. É por isso que ela vai ser abordada ao longo de toda a obra dele posteriormente. Então o Freud começou a perceber que ali haviam sentimentos amorosos pela mãe, a universalidade do mito edipiano. O Édipo já entra ali. Muito embora o Freud vá construir isso enquanto conceito posteriormente, mas ele já fala do complexo de Édipo na interpretação dos sonhos, quando ele fala inclusive sobre a relação dos irmãos, né, dessa disputa fraternal que acontece. O Freud já vai tocando ali em pontos fundamentais, ele vai tocando inclusive de que maneira os desejos infantis eles são recalcados, né, de que maneira eles serão inclusive vivenciados na vida adulta. Tudo isso está dentro da interpretação dos sonhos. E mais do que isso, já que a gente está falando de primeira tópica especificamente, é naquele momento que ele vai instaurar uma leitura do que é o psiquismo humano. É na interpretação dos sonhos que o Freud vai fazer exatamente a teoria do funcionamento do aparelho psíquico. Por que isso é importante para vocês nesse primeiro momento? Porque eu sei que quando vocês forem ver a segunda tópica freudiana, acho que vocês têm esse módulo aqui, por óbvio, né, já que vocês têm a primeira. Quando vocês forem ver essa leitura da segunda tópica freudiana, vocês vão entender, no final das contas, do porquê que houve essa mudança, do porquê que Freud saiu de pré-consciente, consciente e inconsciente para passar para um eu e super-eu, e como é que isso tem relação direta com aquilo que é muito importante para vocês, com a própria sexualidade. Por que ele viu que isso não, posteriormente, né, que isso não sustentava mais a explicação do funcionamento psíquico do sujeito? Por que ele rompe com essa lógica? E aí, dentro dessa obra, que é uma obra magnânima de fato, o Freud vai entender que o sonho é um dos materiais clínicos mais fundamentais para que a gente possa tomar, né? Isso que a gente estava falando ainda há pouco, né, sobre essa significação subjetiva do próprio discurso, da maneira como o sujeito vai construindo isso, etc. O sonho é um dos principais materiais em relação a isso. É por isso que o sonho ele é inesgotável enquanto fonte, de fato, de acesso psíquica. Quem é da clínica sabe do que eu estou falando. O paciente traz um sonho hoje, depois ele não traz mais, mas depois de 2 anos ele traz o mesmo sonho, depois de 5 anos ele traz o mesmo sonho. Lembra, Jéssica, naquele sonho que a gente tocou há 2 anos? Pois é, eu lembrei dele do nada agora. O que é isso? O próprio material do sonho, ele remete a essa multiplicidade de análise, de interpretações, de entendimentos. Porque é o que mais se aproxima, inclusive, com a própria realidade que já ficou ali recalcada. O paciente, quando ele entra em contato com esse material, ele está entrando com um material muito rico, porque é um material muito próximo de tudo aquilo que ele não suportou e por isso recalcou, no final das contas.
Por que a gente recalca determinados processos? Por que a gente pega determinados discursos e a gente vai colocando e teve de fato que se submeter a isso? Porque eles são insuportáveis para a consciência. Só que eles saem de diversas maneiras, inclusive e sobretudo nos sonhos. Então, quando o paciente... no próprio livro do Marco Antônio Coutinho Jorge e no livro do próprio Lucas, vocês encontram esse posicionamento do Freud. Ele se colocando contra, né, a própria filha e ao amigo, no final das contas. E se vocês lerem a própria carta que ele escreve, né, à mãe que estava preocupada com a homossexualidade do filho, o pensamento dele sobre isso também está lá, muito bem representado, por ele mesmo, inclusive. Perfeito, exatamente, esse livro aí. E aí, enfim, em relação a tudo isso, vai começando a construir toda essa realidade. Vai começando a mostrar pra gente que os sonhos podem ser tratados como material fundamental, né? Ou seja, isso é interessante porque, e é uma questão para vocês, eu sei que vocês vão escrever posteriormente, né, trabalhos acadêmicos aqui, vocês precisam, o Stona inclusive abriu cobrando de vocês, né, quem ainda não entregou os trabalhos e tal, e como eu sei que, enfim, isso já faz parte da vida acadêmica de vocês, já passaram por uma graduação, etc., mas eu vou dar uma dica para quem ainda tem um pouquinho de dificuldade metodológica, inclusive, de como realizar trabalhos. Leiam Freud. Porque eu nunca vi alguém ficar tão preso a questões metodológicas de apresentação do que é um artigo de fato como Freud. É uma coisa impressionante. Eu costumo brincar, meio que falando a verdade, que a cada texto que ele escreve pode ser o mais ínfimo possível, né, de quantidade de páginas, etc., ele cria uma nova tese, no sentido de que uma tese de doutoramento, de fato. Porque o modo como ele vai construindo aquilo ali é fundamental. Então ele pega tudo que, na maioria, né, da literatura já havia tratado sobre aquela temática que ele quer discutir, para que posteriormente ele possa dar a própria contribuição dele. É exatamente isso que ele faz na interpretação dos sonhos. Então ele já tem toda uma construção que já existia, né? Então os sonhos, de modo geral, eles eram tidos como uma espécie de adivinhação e etc. E o Freud vai mostrando essas várias interpretações sobre aquele material e vai, após isso, né, após mostrar como é que se lia isso na literatura, tanto especializada quanto do senso comum mesmo, né, de modo geral, após essa leitura, ele vai mostrando de que maneira a própria psicanálise tem o próprio saber dela sobre isso. Então, se antes os sonhos eram tidos como sonhos premonitórios, sonhos por adivinhação, ou, enfim, qualquer outra coisa mais mística, né, em relação a esse material, agora os sonhos falam da nossa própria realidade psíquica. Agora os sonhos falam sobre os nossos próprios desejos inconscientes, irrefreáveis, inclusive, por isso que eles vêm em sonhos, por isso que eles vêm em atos falhos, por isso que eles vêm em transferência, em sintoma, né? O que são as formações do inconsciente, por exemplo? As formações do inconsciente são os nossos desejos pulsando e querendo sair de alguma maneira. Por que eu me transfiro com determinado analista? Por que eu me envolvo com determinado sujeito? Por que eu acredito, no final das contas, né, que eu tenho, enfim, já tenho ali a minha vida toda certinha, eu já sei o que eu quero e tal, mas do nada surge uma coisa que me arrebata completamente. Isso são os desejos ali, mostrando que quem manda na parada toda são eles. E que a consciência em relação a isso, ela não é absolutamente nada. Hoje de manhã a gente estava dando aula de saúde mental, na graduação, e uma aluna me perguntou, um aluno, na verdade, me perguntou sobre gravidez psicológica. Jéssica, como é que pode o corpo humano criar? A mulher criou barriga, ela lactou, tinha leite no seio dela, né? Ela teve as dores do parto, mas não tinha criança. Como é que pode? Exatamente por conta disso tudo que a gente está discutindo aqui agora. A fisiologia, ela se submete ao desejo, ao psíquico. Isso é, antes, inclusive, de qualquer coisa, a gente já conseguia vislumbrar isso. Talvez a gente não tinha a noção, talvez a gente não conseguia entender, talvez a gente não conseguia explicar da mesma maneira como a própria psicanálise consegue explicar essas questões agora. Mas isso sempre existiu. Ou seja, o Freud ele consegue estruturar conceitualmente algo que até então ninguém conseguiu enxergar no final das contas. Por que ele cria, a partir da interpretação dos sonhos, uma nova ciência? Porque ele consegue explicar metodologicamente tudo isso numa nova leitura. Uma nova leitura
conceitual, uma nova leitura metodológica. É isso que é a psicanálise no final das contas. É isso que é essa criação no final das contas. O Freud vai dizer uma coisa muito importante, que a interpretação dos sonhos é a via real que leva o sujeito ao conhecimento das próprias atividades inconscientes. É claro que não é aquela interpretação quase que jogo do bicho, né? Então, olha, tu sonhaste com isso, então necessariamente é isso. Não se trata disso. Se trata, e aí voltando para aquela discussão que a gente estava travando ainda há pouco, de acessar a realidade psíquica desse próprio sujeito. Por que somente o sonhador é que pode interpretar o próprio sonho? Eu sei que no próprio Freud vocês não vão ver muito isso. Vocês vão ver o Freud, por vezes, fazendo interpretações muito selvagens. Né? Então, olha, se o senhor sonhou com charuto, significa dizer que o senhor está com um problema aí com a autoridade paterna, porque representa o símbolo fálico. Vocês vão ver isso diuturnamente, inclusive, sobretudo no início da psicanálise freudiana. Mas isso vai sendo modificado. Inclusive no próprio Freud, lá no finalzinho já. Isso vai sendo modificado. Os pós-freudianos vão mostrando como isso não tem mais sustentabilidade. Porque você está colocando, como os lacanianos adoram, né, significante na boca do paciente. Você está engravidando o paciente de significante. No final das contas, com a própria interpretação dos sonhos, mostrando que o sonho é mais uma dessas formações do inconsciente e que ele vai se expressar dessa maneira, o Freud encontra um caminho para a explicação da psique humana. Ele encontra um caminho para estudar tudo aquilo que ele queria desenvolver no início. É uma coisa que eu sempre abro quando eu vou falar sobre essa primeira tópica, sobre esses auspícios do início da psicanálise. Eu sempre abro colocando que, no final das contas, o Freud ele vai conseguindo fazer isso, né, vai conseguindo apresentar isso, mas isso se torna tão cativo na nossa vida, a gente consegue acessar isso de uma maneira tão fácil, entre aspas, que isso já se tornou quase que um discurso, né, generalizado. Hoje em dia qualquer pessoa já escutou falar em recalque, em neurose, em complexo de Édipo, ainda que não seja da área, mas são termos que estão ali no campo social, ainda que não se saiba exatamente o que significa, mas as pessoas falam sobre isso no próprio senso comum. E que no final das contas a gente vai perdendo coisas basilares. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre abro é demonstrando como é que o Freud, ali em 1923, ele conceitua o que é a própria psicanálise. E uma das conceituações que ele dá para a própria psicanálise é que ela acessa, ela tem uma maneira específica, um método, porque ela é um método científico novo, que ele diz, porque ela tem uma maneira específica de lidar com as questões conflituosas dos sujeitos e de ter um entendimento específico das neuroses. Então, Freud, ele conceitua a psicanálise justamente para demonstrar que ela é uma nova ciência que se corporificou. E eu acho que isso já ficou, ainda que salvaguardada, né, as brigas institucionais, né, as divergências, dizendo que não, é pseudociência. Não vou nem adentrar nessa discussão aqui agora, porque para mim ela já é irrelevante, né, porque a gente ia começar a questionar o que é ciência só é positivista, enfim, não vou adentrar nisso. Outros autores já fizeram isso melhor do que eu, inclusive. Mas o Freud ele conseguiu instituir um novo campo do saber. E um campo do saber que é prático também, que não fica só no campo teórico das elucubrações ali, cognitivas, etc., mas que se presentifica na prática. Que se coloca ali, que consegue receber alguém e escutar esse sujeito, porque se tem material para embasar esse conhecimento. E ele consegue, sobretudo nesse início, através do estudo dos sonhos. Não à toa, é por isso que ele levava em consideração, não à toa é por isso que ele escutava isso com um ouvido maior, inclusive quando os pacientes traziam, é por isso que ele anotava os próprios sonhos, é por isso que ele anotava sonhos, inclusive de pessoas ao redor dele que nem eram pacientes dele. A gente vê isso também lá na interpretação dos sonhos, ele pegando sonhos ali de amigos e tal, e interpretando. Ou seja, ele criou esse material para mostrar, olha só, isso aqui é uma nova teoria, isso aqui é uma nova ciência. A gente precisa entender que a gente consegue colocá-la, a gente consegue lidar com ela de uma maneira como a gente lidaria com qualquer outra ciência. Aqui vai ficando um pouquinho mais complicado nesse sentido, porque cada vez que o Freud vai se aproximando mais dessas construções em que ele vai edificando de fato a psicanálise, a construção da psicanálise, e onde eu estou aqui em 1900, só para vocês entenderem isso, cada vez mais que ele vai se colocando frente a isso, mais ele vai atraindo, né, também os próprios detratores da psicanálise. Então, por que esse texto especificamente
ele não teve grandes, né, muito embora o Freud esperasse isso, mas ele não teve grandes questões. Porque, primeiro, que quando pegaram para fazer uma crítica do texto, engavetaram, porque falaram, não, a gente não vai nem dedicar, de fato, uma crítica que se preze a isso aqui, que é, no final das contas, somente uma coisa pra gente entender que o cara, ele tava querendo criar coisas sem saber, de fato, o que criaria e colocou ali de qualquer maneira. Ele tá lidando ali com questões místicas, com charlatanismo e etc. Quando, na verdade, ele tava, de maneira muito, inclusive, coerente, colocando ponto a ponto de como é que a gente deve acessar, de como é que a gente deve analisar, tal como uma ciência faz de fato. Né? Então, olha, a gente tem público, tendo público, a gente tem como colocar isso de maneira prática, tendo como colocar de maneira prática, a gente tem como analisar, tendo como analisar, enfim, e assim por diante. Diante disso aqui, eu preciso que vocês entendam que toda essa construção primária que ele vai fazer, no final das contas, vai dar início, inclusive posteriormente, a um texto que a gente vai ter, porque ele já trata disso ali quando ele está no capítulo 5 da obra dele, que ele vai falar dessa universalidade do mito de piano, que ele vai falar desses desejos infantis que foram recalcados inconscientemente. Ele vai falar sobretudo de sexualidade também. Sexualidade principalmente infantil. E esse texto aqui, ele vai ser muito mais aprimorado e vai ser especificado ao lidar com a sexualidade infantil num texto de 1905, que eu vou falar para vocês, no caso, somente amanhã, porque eu ainda vou finalizar isso com vocês daqui a pouco. Mas ele vai falar disso em 1905 e tomando, inclusive, a interpretação dos sonhos para mostrar de que maneira a gente consegue ter essa leitura e do porquê que isso, e agora a gente vai entrar num ponto crucial aqui, né, para vocês terem isso depois, para vocês pensarem com as próprias teorias que vocês forem estudando ao longo da pós-graduação de vocês. Como é que a gente vai sair de toda essa construção freudiana sobre o complexo de Édipo, por exemplo, para questionar isso e novas concepções que tomam novas configurações de gênero, de relações de gênero e etc. Como é que a gente vai? Porque isso já é questionado hoje. Já não se leva por vezes, já não se quer, na verdade, por vezes se levar em consideração apenas o que o próprio Freud instituiu enquanto complexo de Édipo, porque acredita-se que ele está defasado de alguma maneira. O que a leitura freudiana é uma leitura que precisa ser revista para que ela possa ser colocada em prática hoje, do que é o complexo de Édipo. Né? As próprias teorias feministas questionam muito isso. Judith Butler questiona muito isso. Tenta desbancar e tenta demonstrar como, na verdade, a gente não poderia mais, no final das contas, simplesmente ficar preso nessa leitura de piano clássica que o próprio Freud vai trazer pra gente, que o próprio Freud vai instituir pra gente, que o próprio Freud vai colocar realmente no corpo. O meu papel aqui no início é simplesmente explicar como é que isso funciona pra vocês. Por isso que eu vou colocá-las exatamente da maneira como ele trabalhou, como ele tocou nelas, porque isso é muito importante. Sabendo como elas funcionam, como ele queria, inclusive, instituí-las, do porquê que ele a escreve, do porquê que ele, inclusive, questiona isso frente a outros autores, vocês podem, e vocês terão condições, inclusive, de questionar isso posteriormente. Não fiquem, uma coisa que é muito importante, não fiquem apenas com a leitura de autores que já fizeram uma leitura da psicanálise, sobretudo freudiana. Isso vai turvar o pensamento de vocês e o próprio entendimento de vocês, porque vocês vão acreditar que, de fato, é a única leitura possível daquela configuração conceitual que o Freud traz, e que não é verdade. Vocês estudaram com o Hernani, o próprio Hernani faz uma crítica, por exemplo, frente a alguns autores, sobretudo de teorias feministas, inclusive da própria Butler. Ele vai dizer o seguinte: olha, a leitura dela é muito apressada, a leitura dela tá um pouquinho equivocada aqui, em determinados pontos, etc. Não é o meu intuito aqui fazer isso com vocês. Vocês podem, por isso que eu vou dar subsídios para que vocês possam fazer isso por conta própria. Tratando daquilo que o Freud trabalhou, a gente vai ver, e vocês podem levar isso adiante, de que maneira vocês conseguem questionar a efetividade hoje de toda essa teoria que a gente está vendo aqui no corpo da psicanálise de maneira geral. Até aqui alguma dúvida sobre essa primeira parte da interpretação dos sonhos, porque eu ainda vou entrar em outra depois do intervalo, mas eu queria saber se tem alguma dúvida aqui agora. Eu não vi, Stona, se tem alguma pergunta no chat. Deixa eu até ver.
Pode ser, porque aí eu não quero quebrar a cadeia de pensamento, porque eu já vou entrar num outro ponto dentro da própria interpretação dos sonhos. Só digo... Sim. Perfeito. Tomar um café. Perfeito. Beleza.